quando a vida real invade a tela do YouTube. Imagina o cenário, tô eu sentado com uma amiga, a gente tá ali trocando uma ideia, e aí passa uma vizinha. A vizinha passa com seu filho de 5 anos, Davi, o nome do pirraio. Conheço ele bem, faço atividade na escola dele, conheço o irmão mais velho dele que tem 12, se não me engano, e é a escola onde a minha filha estudava. E a gente estava conversando ali, passa ela, a gente, oi, 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 pai, e aí a gente começa a conversar. Nisso tem também uma outra mãe, personal trainer, sentada ali do lado, ouvindo o papo e a gente aqui conversando ali, eu, Suzy, Lene, Solange, essa mãe, Davi. E aí entrou um assunto sobre corte de cabelo. O cabelo dele lisinho, aquele cabelo assim, ele menino bem moreninho, com cabelo liso, preto, aquele cabelinho assim, né, com aqui na testa e tal, bem formadinho, assim, parece um capacete. Capacete, inclusive, que o menino mesmo diz, Davi, ele diz que o cabelo dele parece um capacete. E aí ele tá inconformado, a mãe tava dizendo ali e tal, e a mãe dizendo que não corta o cabelo dele, que ele queria cortar, queria fazer o raio aqui do lado, queria fazer uma série de coisas. Quando eu trago isso aqui, né, se a mãe vier a ouvir isso aqui, ela ficou óbvio para ela ali, mas vale a pena enfatizar que eu não sou dono da verdade, eu só estou tentando mostrar um cenário de alguma coisa que acontece na vida real, porque é fato, isso acontece. Então, ela estava ali mostrando, falando, e ela dizendo que não fazia, que não queria fazer, e ele com 5 anos, e eu olhei para ele e disse assim, mãe, aí eu olhei para ela e disse, mãe, faz o raio no cabelo dele, pô, ele vai se achar lindo, mãe, faz, tu não quer fazer? E ele dizendo assim pra mim, né, meio sem jeito, bangalinha aqui assim, rindo assim, ó. Ficou bem feliz assim, rindo, né, sentiu essa reciprocidade, e aí, de forma nenhuma, com vontade de tirar a autoridade da mãe, óbvio, mas eu disse pra ela, mãe, tem que explorar isso, porque isso gera autonomia. Ele quer se sentir bem a partir disso, isso vai dar confiança pra ele. E isso tá a outra mãe aqui, né, olhando também, prestando atenção. E aí nisso a gente foi conversando e falando, e eu dei, né, os prós, né, essa situação. Quando a mãe caminhou com o filho e foi, eu continuei aqui o papo e dizendo, né, realmente, de fato, a psicologia confirma, né, a infância, inclusive desenvolvimento 1, infância, confirma que a gente precisa fazer situações como essa, onde a gente oferece autonomia para a criança. Claro, a gente ali também é o tutor, é o orientador, é o primeiro grande líder, que está ali, né, orientando um pensamento e ajudando a pensar. A gente não está ali só para negar tudo que é agradável a nós, né? Então, a mãe tem 1000 motivos para fazer essa escolha, para querer o cabelinho ali, capacete, do jeito que incomoda o menino. Ela tem os motivos dela, mas isso confirma que esse é o eu ideal. Em psicanálise a gente analisa isso aí, né, que é o desejo da mãe de que o filho reflita aquilo que ela quer e não mais o que ele quer. Então ele está começando a formar suas próprias opiniões. Ele está com 5 hoje, daqui a pouco ele está com 10, pré-adolescente. E se isso continuar acontecendo, isso vai criar conflito. E às vezes a gente vê isso aí no momento que se consolida, né? Que ele batalha pelo desejo dele, ele não se permite mais se assujeitar, ele não quer mais isso, e aí vai começar a bater conflito, vai começar a dar um choque, né, sobre o desejo dele e o desejo da mãe. Aquele eu ideal, né, que é formado pela mãe, vai começar a se confrontar com o ideal do eu, que é a inversão disso. Aquela pessoa que está se formando, que está se consolidando, que está construindo a sua subjetividade, seu sujeito no mundo, ela quer conjugar o verbo da vida, né, quer ser sujeito dessa oração, dessa ação, e aí vai começar a confrontar. E aí o menino vai fazer de tudo para querer o cabelo do jeito que quer, a roupa do jeito que quer, ouvir a música que quer, ver os filmes que quer, e aí isso acontece, né, porque não foi construído, né, esse movimento de adaptação dos desejos. Porque é óbvio que Davi tem desejo, ele é uma criança, e nem todos os desejos eles têm que ser realizados. Mas alguns de primeira natureza, primeira ordem ali, né, que são básicos e tal, você pode ir, né, pais e mães, a gente pode ir ali, né, ajustando, adaptando. E eu dou sempre um exemplo da minha filha, quando ela estava nessa fase, 6 anos, 7 anos de idade, a gente ia para as festas. E as festas escolares, né, tem festa o tempo inteiro, todas as crianças fazem aniversário, então todo mês tem um aniversário, 1, 2 às vezes. E aí a gente ia para as festas e em muitos momentos eu chegava, quando ia levar ela para a festa, eu dizia, vamos lá para a festa, filha, vamos se arrumar. E ela ia lá escolher a roupa dela. E ela escolhia as roupas muito doidas, do jeito que ela queria.
mas ela estava autoconfiante, né? Ela estava com a sua autoestima bacana. Ela olhava e ela falava, ela pensava, vou me sentir mais bonita com esta roupa. Então ela ia lá, escolhia umas roupas sem nexo nenhum. E aí depois a mãe, quando via, olhava e falava assim, Rafael, que roupa é essa? Eu dizia, ela escolheu. Né? Então, eu sinto o benefício disso hoje como pai da menina que tem 16 anos e ela é diferentona. Ela tem autoestima, ela busca os desejos dela, ela quer usar o que ela quer, ela tem uma opinião bem forte e tal, e não me dá problema. Né? Passou por uma fase, enquanto pré-adolescente, adolescente, na primeira fase, teve, né, esse choque, eu mesmo tive que me adaptar a uma série de coisas, tive que entender o meu papel ali como um mediador, amigo, né, parceiro ali que ajuda, mas que não tem todas as respostas, e isso me ajudou bastante na orientação desse processo. Então, falando sobre educação, curiosamente, dei o exemplo, essa mãe personal trainer, a Débora, ela tem um filho de 5 anos e tem um outro de 3. E ela disse que o de 3 já é cheio de opinião. E aí ela estava falando, ó, aí, você vai equilibrando isso. Para minha coincidência e felicidade, aqui do meu lado tinha um rapaz que eu não sei o nome dele, que ele disse, tudo que eu falava ele confirmava e ele dizia, porque ele falou, ele é pedagogo. Então ele estava aqui dizendo, então aqui ficou uma mesa de debate bem bacana aqui, né, e eu estava ali, né, me projetando ali um pouco mais nessas opiniões, mas tudo que eu falava eu ia validando, não é? E papai construindo essa rede de conhecimento múltiplo. Ali, aquela coisa assim, bem intersetorial, multidisciplinar, ali com pessoas completamente diferentes falando sobre o mesmo assunto. Troca que a vida permite. Então, eu achei que ia ser bem bacana hoje, nesse dia, eu trago essa ideia como um contexto aqui de uma troca de conhecimento. Falando aqui sempre, né, que a gente perpassa por várias coisas que estão relacionadas com afeto. Lene, inclusive minha amiga Lene, falou pra Débora, segue ele lá no YouTube, segue lá, e falou tudo sobre afeto e tal, mandou seguir, então te convido também a seguir aqui o Tudo Sobre Afeto. Por aqui eu falo muito sobre aprendizagem nos processos cognitivos, afetivos, como isso impacta a vida. Falo também sobre essas questões relacionais, sociais. Eu sempre atravesso o biopsicossocial, que é uma condução em psicologia que a gente faz, que é falar sobre os aspectos fisiológicos, os psicológicos e os sociais, porque eles são todos um engendramento misturado de tudo. Hoje, coincidentemente, eu tive uma prova de psicologia educacional, que é exatamente esse contexto do escolar, que impacta no social, na vida familiar, tudo misturado, e que os problemas e as soluções eles estão no conjunto, sempre serão complexos. Complexos por quê? São todos os fatores trabalhando num único tecido social. A ideia de hoje é essa. Espero que tu tenha curtido. Se tu tiver dúvida, tu pode chegar aqui, manda um comentário, pergunta. Se tu se identificou também, comenta. Me ajuda a construir essa história. Eu tenho construído isso aqui da forma que me é mais deliciosa. Eu hoje subi agora dessa experiência e decidi, vou abrir a câmera, vou gravar, não vou editar e vou postar. Porque eu acho que a vida é isso, a internet precisa disso. Isso aqui, ao mesmo tempo que eu trago essa forma confortável, gostosa de fazer, eu trago um manifesto pela vida real, que se joga e se projeta na tela do YouTube e em qualquer outra rede social, porque a gente precisa de coisas menos editadas, menos filtradas, menos pensadas. Gente que está falando muito, por exemplo, sobre como cuidar de coisas e tal, com teorias e tudo mais, tal, que não viveu na prática. Então, eu estou vivendo algumas coisas na prática, estou vivendo há um tempão aí, eu estou caminhando para fazer 45 anos no mês que vem, e dessa vida, experiência, com um monte de erros, mas com muito contexto de superação, muito através da inteligência emocional, das habilidades socioemocionais. Não à toa que esse é o meu produto mais importante, trabalhar isso, eu vou para dentro de escola, ontem fui, daqui a pouquinho eu estou indo de novo, e eu adoro poder fazer isso, levar as habilidades socioemocionais como um grande diferencial para transformar sentimento em resultado na vida de todo mundo. Amor próprio, amor ao próximo e amor propósito. É isso. Tudo se resolve no amor, porque o amor é o sentimento maestro, regente de tudo que há de bom em nós. Plante amor, colhe o bem sempre. Se inscreve aí, vem comigo e até o próximo vídeo.